Fala plebe, bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, que nós vamos falar de uma ferramenta que pode ser usada como um mecanismo de saneamento ecológico e também como recurso da propriedade para geração de renda ou até diminuição de custos. Eu estou falando dos biodigestores, a gente tem muita coisa para falar deles e realmente o biodigestor é uma ferramenta fantástica para o estilo de vida off-grid. Se é o seu primeiro vídeo aqui no nosso canal, eu agradeço a sua presença, peço para que você assista até o final e conheça também os demais vídeos. Nesse canal, nós falamos de ferramentas, né? Ele tem como propósito disseminar ferramentas para a vida off-grid, para viver fora do sistema, de forma a depender menos do Estado e das empresas, né? Que funcionam aí como tentáculos do Estado nas nossas vidas. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e também assinar a nossa newsletter. Todo sábado eu te envio um artigo aprofundado sobre alguma ferramenta ou algum aspecto da vida off-grid, incluindo cases aí para nós estudarmos e nos desenvolvermos. Compartilhe também esse vídeo e os demais do canal com todos os seus amigos que têm interesse em se libertar do sistema que nos aprisiona. Maravilha, plebe, então vamos lá. Galera, o biodigestor, ele tem aí milhares de anos de história, tá? Uma das primeiras aparições dele foi na Mesopotâmia, também na China, na Índia, inclusive. A gente teve o primeiro biodigestor que foi cientificamente documentado, isso no ano de 1859. Nisso, o biodigestor já tinha várias centenas de anos aí de existência, de testes aí pelos nossos antepassados. Mas o que é um biodigestor? O biodigestor é um sistema de tratamento de resíduos orgânicos. Ele é hermeticamente fechado, né? Ou seja, ele não tem contato com o ambiente externo e por isso ele cria um ambiente ali dentro anaeróbico, né? Onde não existe troca gasosa, né? Especialmente aí pensando no oxigênio, tá? Dessa forma, o biodigestor ele produz biogás, justamente porque ele não tem essa troca de gases com o ambiente externo. E desse processo aí do biodigestor, nós conseguimos extrair vários produtos, desde fertilizante líquido, fertilizante sólido, por exemplo, e inclusive o biogás. Aqui nós vamos explorar como que nós chegamos nessa forma aí de extrair cada um deles, como que funciona o biodigestor e também o que se pode fazer com cada um desses produtos, né? Que são resultado aí da digestão desse processo através do biodigestor. Maravilha! Então, pessoal, vamos ver alguns cases brasileiros aqui, tem até uns bem legais. Aqui, por exemplo, foi a primeira vez que eu vi alguém que produziu biogás com o biodigestor. Esse canal aqui é do Hamilton, ele tem um canal no YouTube que chama Tilápia Minha Vida, é muito legal, o cara é super gente boa. E aí ele mostra aqui como que ele montou o biodigestor dele, inclusive. Então tem várias coisas que ele mostra, cada uma das peças, né, que ele usou para montar o biodigestor dele. Como que ele prendeu aqui, na verdade esse é o segundo que ele estava montando, o primeiro que ele fez foi esse aqui atrás dele. E, bom, basicamente, o Hamilton, ele tem uma pequena granja ali, se eu não me engano é 1 metro por 2 metros, de codornas. Ele tem praticamente, assim, 2 prateleiras de codornas, e aí ele colocou de forma que o excremento, né, das codorninhas caiam numa caminha que fica embaixo ali dessa gaiola, né? Ele recolhe esse excremento no final do dia e coloca ali no biodigestor dele. E aí ele gera, com o excremento das codornas, pelo menos 1 hora de gás de cozinha, né, que ele usa na cozinha todos os dias, tá? Então é muito interessante como que ele consegue, num espaço muito pequeno, a chácara do Hamilton tem 1.000 metros quadrados, ele produz tilápia, ele planta, ele produz as codornas, codorna é ovo de codorna, ele aproveita as fezes da codorna para gerar gás natural. Então é muito legal mesmo o tanto de coisa que ele faz na propriedade dele, né? Muitas pessoas acompanham ele, é conhecido no YouTube. E aqui é ele mostrando aí até a noite, a saída ali, quando já estava bem cheia ali, né, o biodigestor dele, a saída do gás. É bem azul, né, a chama do metano, do biogás, né, porque aqui não é biometano ainda, a gente vai falar um pouco sobre isso. E também ele adaptou o fogão dele para conseguir usar esse gás, né? Precisa fazer uma adaptação, a gente vai falar sobre isso. Esse é outro vídeo dele, que ele tira aí umas dúvidas para o pessoal a respeito do biogás. É muito interessante aí, né? Do outro lado, sai o biofertilizante, eu vou te mostrar como que funciona isso. Mas o que eu quero te mostrar com isso
é o seguinte, isso é muito conhecido se você está ouvindo pela primeira vez, no meio permacultural, na agricultura, no nosso país de modo geral, nesse meio rural, né? E facilmente você consegue implementar um biodigestor na sua propriedade, tá? Aqui também a gente vê a aplicação do biodigestor, nesse caso aqui, numa fazenda leiteira. Então aqui ele fez um biodigestor maior, depois ele fez ali um local para receber o excesso ali do biodigestor. Não esqueci exatamente do nome agora, mas tem um nome. Mas então é o seguinte, se você nunca foi num curral, as vacas passam aqui, né, para você fazer a ordenha delas, e elas defecam muito, assim. É o tempo todo a vaca tá cagando. Então, no final da ordenha, você precisa limpar aquele espaço, né, porque ele fica intransitável. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma caixa aqui, na qual eles mandam as fezes das vacas para essa caixa, e aqui nessa caixa ele simplesmente levanta esse cano e esse cano já direciona para o biodigestor todo o excesso ali, né, que foi jogado, todo aquele material, e automaticamente alimenta o biodigestor. Maravilha. Nesse caso aqui, ele desce para esse lugar que é o biodigestor dele. O biodigestor dele ele fica até flutuando em cima aqui desse... Fica até meio aberto, né? Até meio estranho assim, mas funciona para eles. E aqui ele pega o gás, né, que fica nessa parte aqui de cima, aqui nesse balão, e canaliza ele para casa. Essa casa antes tocava, no caso a cozinha, né, com fogão a lenha e o chuveiro a gás. Agora o gás é do biodigestor e o fogão a lenha virou um fogão com biogás, né? O biogás, ele não tem cheiro, tá? Quando ele é bem fermentado, ele não tem cheiro. Então, ele fica adequado ali para você usar na cozinha sem algum problema desse tipo. E também aqui, nesse cano, na verdade ele colocou uma mangueira para ser mais flexível, para ele não ter problema ali desse balão aqui mexer, né? E ele colocou aqui também um ladrãozinho com uma água dentro, que é para quando tiver algum excesso, alguma coisa, sair por esse lugar sem tirar, sem deixar de ter a vedação, que é esse ladrãozinho aqui, ter a vedação de entrada de ar, né? Para, obviamente, continuar vedado ali todo o sistema. Maravilha. Então, perfeito. Amplamente usado aqui no nosso país, no meio rural, e, por incrível que pareça, ainda carece de informação, porque muitas pessoas têm bastante gado, por exemplo, aí em fazendas leiteiras ou em outras fazendas também de ruminantes, especialmente, que produzem muito aí matéria orgânica, biomassa, para você colocar no biodigestor. Não precisa ser só fezes. Você pode alimentar o biodigestor com restos da cozinha, você pode alimentar com outras matérias orgânicas da propriedade. Mas ele funciona muito bem aí quando a gente faz essa dobradinha com os animais, né? Existem formas também de você ter uma propriedade permacultural sem animais. Só que é uma coisa que eu já disse em outro vídeo. Se você, por exemplo, se é vegano, não vai ter propriedade com animal, você vai ter que fazer o trabalho do animal. Então, isso é muito mais custoso, né? Então, realmente, a vida facilita demais quando você tem animais na propriedade e sabe usar ainda até o excremento dele no seu sistema. Maravilha. Inicialmente, nós temos aqui 3 grandes modelos de biodigestor. A gente tem o modelo chinês, né? Você tem uma caixa que alimenta aqui o biodigestor. Todas vão ter esse fluxo aqui, né? E aí manda ali para dentro do biodigestor. No biodigestor, você vai ter uma cúpula, no caso do chinês, e embaixo você vai ter uma abóboda para baixo também, um funil quase, né? E de lá você vai ter um canal ali para limpeza do biodigestor. Do outro lado, você vai ter a caixa de descarga, né? Que também vai sair o biofertilizante, tá? Então, esse daqui é o modelo do biodigestor chinês. Ele vai ter em cima um selo d'água para você tirar, que vai impedir que o biogás saia, e uma saída também para o biogás. E ele precisa fazer essa curva aqui em cima, porque senão vai gerar uma pressão muito grande nele para o gás sair, né? Quando você faz essa abóboda, você gera uma pressão em cima do gás, então você consegue reter mais o gás no ambiente assim do que se fosse um ambiente quadradinho, né? O biodigestor chinês ele tem uma característica também que ele é enterrado. Você pode ver aqui que ele está num perfil de morro aqui do lado, né? Então ele está bem na ponta de um morro, por exemplo. Então é mais ou menos assim que era feita os biodigestores chineses. O modelo indiano ele vai ter aquela mesma dinâmica, né?
do lugar de entrada e saída. Só que aqui ele já vai ter uma parte cilíndrica em cima, né? Não vai ser a abóboda, que não é tão bom assim quanto a abóboda. A abóboda é melhor aqui em cima para reter o gás. A diferença dele é que ele vai ter uma parede aqui entre a parte que é alimentada o biodigestor e a parte que sai o biofertilizante. Tem uma questão do tempo que essa matéria orgânica precisa ficar no biodigestor para ele se tornar um biofertilizante. Como que acontece isso? Existem vários micro-organismos aqui que eles vão acontecer num pH mais ácido, né, que vai ser um pH mais baixo, e eles vão consumir toda a matéria orgânica que você está colocando ali, e eles vão transformar essa matéria orgânica, né? Então, dessa transformação, dessa digestão dessa matéria orgânica, a gente vai ter o líquido, que é o biodigestor. Uma parte dessa matéria vai solidificar embaixo do biodigestor, que a gente vai chamar de lodo. E uma outra parte vai gaseificar, que é o que a gente chama de biogás. Quando você só coloca de um lado e já tira do outro, isso naturalmente, né? Porque, por exemplo, você está colocando aqui desse lado, está alimentando ele, né? Até isso tudo encher a ponto de sair do outro lado, ele vai ter que estar 100% cheio. Então, para isso acontecer, precisa passar, essa matéria orgânica já vai ter passado bastante tempo, né? Até você encher tudo e sair do outro lado, para você fazer ela virar um biofertilizante, entendeu? Então, não precisaria dessa parede. Mas essa parede, ela é um garantidor, né? Um a mais aí, para que você mantenha a matéria orgânica que ainda não está 100% fermentada de um lado do biodigestor, e que só suba a matéria orgânica quando ela já está com o tempo, e ainda mais que ela suba aqui para outra saída, apenas quando realmente ela for um biofertilizante, né? Então, para você não achar que você está pegando biofertilizante, na verdade não está. O modelo canadense, que é o modelo mais usado, especialmente no Brasil, ele, por exemplo, não tem uma parede no meio. Porque para esse movimento todo ser feito, como aqui você tem por mais que você coloque água quando você coloca aqui a biomassa. Então, por exemplo, ali no caso das vacas, a gente viu que eles estavam empurrando o excremento das vacas com água. Então, você coloca água quando você vai colocar o excremento aqui dentro do biodigestor. Então, por mais que ele seja mais líquido, ele mesmo assim não vai ser aquela coisa que movimenta com tanta facilidade nesse meio aqui. Então, até esse afluente sair desse último lado, né, onde vai sair o biogás, demora bastante tempo. Então, pode ficar tranquilo, não precisa ter a parede aqui. Então, é dessa forma que funciona, que é mais comum a gente ver o biodigestor canadense, deve ter visto, é esse daqui, que é um balão, né, praticamente enterrado na terra. E aí são algumas coisas interessantes a gente avaliar. Primeiro, que ele é enterrado na terra, tá? Ele vai ser um trapézio meio torto, justamente para você deixar o lodo ali em uma parte específica dele. Esse biodigestor também, esse modelo canadense, ele chamado de biodigestor de lagoa coberta, que é o BLC, é a forma mais comum também de você achar ele, na verdade, ou de fluxo pistonado, puck flow e outros nomes aí também, tá? Ou biodigestor de lona e tudo mais. Ele é o mais disseminado. Bom, então, por que ele é o mais disseminado? Porque ele é um dos mais simples de construção e de investimento inicial, né? Você vai colocar aqui embaixo 2 lonas para ele não penetrar na água, na terra, esse material orgânico. E a parte de cima dele vai ser uma lona que ela vai inflar, né? Qual que é o perigo aqui? No Brasil, por exemplo, a gente, ainda mais quando você estiver usando o gás do biodigestor, né? Você vai ter bastante sol e chuva, e de repente pode ser que você use esse biodigestor e ele desincha, e depois ele vai inchar de novo. E essa lona aqui de cima, normalmente é PVC, né, material vinílico e tudo mais, tendo contato com a matéria orgânica aqui de baixo, que vai estar muito ácida, você vai ter um favorecimento aí para desgastar mais rápido essa lona, né? Então, esse biodigestor, ele tem uma durabilidade menor comparado com os outros. Você vai ter uma durabilidade nele de 3, 4 anos, até 5 anos aqui com esse biodigestor. Mas ele já é alguma coisa para você, primeiro, fazer o descarte correto de um grande volume de excremento ali na natureza, né, para você tratar isso antes de devolver para a natureza. E também ele vai funcionar super bem para você gerar biogás, gerar biofertilizante, ou seja, fazer um produto, né, rentável que faz sentido dentro do seu sistema, e até para você gerar renda a partir dele também, de um insumo que seria assim, que normalmente, né, na verdade, na maioria das vezes,
é descartado aí no ambiente, né? Então, dessa forma, ele faz bastante sentido. Obviamente, também, na parte de cima do biodigestor, a gente vai ter aqui o escape para a saída do biogás, né? Da forma que a gente viu no vídeo lá da fazenda leiteira. Vamos entender, então, como é que vai funcionar essa geração, até para a gente entender como que nós poderíamos dimensionar isso, né? Ou se isso faria sentido ali para a gente aplicar nas nossas propriedades. A gente tem essa tabelinha aqui que ele vai relacionar, primeiro, o ser vivo, né? A produção que esse ser vivo tem em quilos por dia de excremento, a geração de gás, né, por quilo que esse excremento vai ter, porque tem rendimentos diferentes, eu vou te explicar isso. E depois, no final das contas, né, quantos litros de excremento, de gás, melhor dizendo, esse animal seria capaz de gerar por dia, né? Um animal. Vou pegar aqui o gado primeiro para a gente entender. O gado, um boi, por exemplo, uma vaca, vai gerar aí 10 quilos de excremento por dia. E esses 10 quilos de excremento vão gerar por quilo, então a cada 1 quilo de excremento do gado vai gerar 36 quilos de gás. Então, por quilo de excremento de gado, 36 quilos de gás. Já uma ave, uma galinha, por exemplo, vai gerar na média, né, 180 gramas de excremento ao dia, e cada quilo de excremento de galinha, de aves, vai ter ali 62 quilos de geração de biogás. Vai gerar 62 quilos de biogás cada quilo de fezes de aves. Então, a gente já vê aqui uma diferença na relação, né? O gado ele vai ter em quantidade mais, mas o rendimento dele para geração de biogás é menor do que das aves, tá? Os suínos, eles vão gerar ali 2 quilos 250 gramas de excremento ao dia, na média, com 78 quilos de rendimento, né, de geração de gás aí por quilo de excremento de suíno. Um ser humano, por exemplo, gera aí 400 gramas de excremento ao dia, né, na média, que vai ter um rendimento aí de 70 quilos de biogás por quilo de excremento humano. Os cavalos, 10 quilos de excremento ao dia, 35 o rendimento dele. As ovelhas, 2 quilos ao dia, com 50 quilos de rendimento de biogás, tá? Fazendo uma conta rápida aqui, então, se você tivesse 5 ovelhas, elas produzindo 2 quilos de excremento ao dia, seriam 10 quilos de excremento ao dia, que seriam vezes, né, os 50 litros aqui, na média, você teria uma produção diária ali de 0,5 metros cúbicos de biogás ao dia, tá? Que seria suficiente para você ligar o fogão até por 1h30. Bom, vamos entender então o fluxo do biodigestor para a gente entender onde que entra ali a biomassa, né, a matéria orgânica, e como que acontece toda essa transformação, né, de uma coisa que nós somos acostumados a ver de uma forma tão pejorativa, né, tão ruim, para a gente extrair desse insumo esses produtos fantásticos, né? Bom, primeiro então a gente vai ter ali o resíduo, né, a biomassa, o resíduo orgânico que nós vamos colocar no nosso biodigestor. E aí, através da digestão anaeróbia, a gente vai gerar 3 insumos ou 3 variedades aí desse produto, né? A gente vai ter o lodo, que vai ser a parte sólida, a gente vai ter o biofertilizante, que vai ser a parte líquida, e o biogás, que vai ser a parte gasosa. Bom, se você for imaginar na nossa digestão, é muito similar, né? Você vai digerir o alimento e aí você vai extrair as vitaminas e tudo mais daquele alimento, e o que sobrou você vai tirar do seu corpo. Pode ser de uma forma sólida, pode ser de uma forma líquida e também pode ser de uma forma gasosa. O lodo, ele é a parte mais difícil aí da gente transformar, eu diria, porque ele é como se fosse um resto ali desse processo, tá? Existem formas de você gerar um biofertilizante sólido, né? Você pode fazer granular aí com lodo, ou você pode depois compostar ele para ele virar um biofertilizante ali, um humus, né? Na composteira, tá? O biofertilizante, ele vai ser líquido. Normalmente você vai conseguir adicionar aí para cada parte de água 1/10 de biofertilizante. Então você tem um rendimento muito grande dele na lavoura, né? Para suas plantinhas aí, como você quiser utilizar. Então, normalmente no pasto, quando a vaca ela tá comendo e tá cagando, né?
A gente consegue ver isso facilmente aí no mato. Então, acaba que assim, por mais que ela esteja tirando matéria orgânica ali do solo, ela também está colocando e fertilizando o solo, né? Tanto é que existe aquela questão de como criar gado de uma forma que seja benéfica para o meio ambiente, né? Que é pela rotação de pastagem. Então, por exemplo, bom, sempre existiu gado, sempre existiu ruminantes, né? A gente vê os búfalos aí na África e tudo mais, e isso não interferia negativamente no ambiente. Por que que hoje a gente tem uma noção de que a criação extensiva de gado é maléfica para o meio ambiente se ele está ali no ambiente natural dele, pastando e cagando? Porque a gente hoje produz esses animais num espaço muito pequeno e a gente não permite a rotação daquele espaço. Antigamente, o que os animais faziam? Eles pastavam no ambiente e continuavam andando, né, fazendo ali as migrações deles. Então, eles sempre iam para pastagens novas. Então, por mais que eles comessem o pasto, eles comiam um pasto antigo, fertilizavam esse pasto e iam para o próximo. Então, isso trazia um equilíbrio muito grande ali para a natureza de modo geral. A gente consegue imitar isso através da rotação de pastagem. Tem até um documentário na Netflix que chama Solo Fértil, que ele fala exatamente aí dessa modalidade, né, de você criar gado. Ou seja, criar gado não é uma coisa que necessariamente vai ser ruim para o meio ambiente se essa for uma preocupação sua. Pode ser muito positivo, inclusive, pode ser muito melhor criar gado do que não criar, desde que você tenha aí essa questão da rotação de pastagem também, que nada mais é do que emular o que a natureza faz normalmente, né, da dinâmica natural. Os ruminantes, eles agem assim na natureza e aí você emula isso dentro da fazenda através da rotação de pastagem. Então é bem interessante porque de fato esse insumo, né, é um adubo. E o biogás, nós vamos ter algumas derivações dele, que é até o nosso assunto aqui de hoje, né? A gente vai ter do biogás 3 derivações, tá? Primeiro vai ser o gás para cozinha. Você pode queimar esse biogás no fogão. É verdade que esse biogás ele não vai ser tão eficiente quanto aquele gás GLP de cozinha, tá? Que vem do petróleo. Ele vai ser 30% menos calorífico do que aquele gás de cozinha. Mas mesmo assim, ele é um recurso, como eu mostrei para você do Hamilton, gratuito até, porque você já tem esse insumo na propriedade quase sempre, né? Então, você vai poder usar ele na cozinha, só queimar naturalmente. Precisa fazer alguma alteração no fogão, eu vou te explicar por quê. Mas você consegue queimar esse gás sem precisar tratar ele, tá? Você pode usar ele na cozinha sem precisar tratá-lo. Nós vamos ter também a geração de energia a partir do biogás, que é muito interessante. A gente veio falando aí, então, nos últimos vídeos, eu fiz uma sequência de vídeos aqui, vou deixar a playlist aqui do lado para você assistir, que eu expliquei como que um gerador de energia funciona, ou seja, como que a gente consegue transformar, de repente, o movimento da água e outros movimentos, como o do ar, em energia elétrica. E a gente falou também sobre a geração de energia fotovoltaica, né, aproveitando aí a luz do sol, não é a temperatura, é a luz do sol. E a gente também pode aplicar essa verdade, ali, especialmente pensando no movimento da geração, né, da energia por fonte hidrelétrica, eólica, também através do biogás. Dessa forma, a gente consegue aproveitar o biogás para uma usina de geração termoelétrica, tá? Bom, basicamente, nesse caso, né, o que nós vamos fazer? A gente tem duas formas aqui de gerar essa energia. Existe uma terceira também, que não faz sentido eu te falar agora, porque é uma tecnologia muito primitiva ainda, tá? Ela está sendo desenvolvida. É avançada, mas ela não tem nível comercial ainda. Então, eu vou te falar de duas aqui que são as mais comuns. A mais comum de todas vai ser o gerador de combustão interna, que é para grande volume de biogás. Vai funcionar similar ali a um pistão, né, dentro de um carro. Então, o gás vai entrar por uma válvula, ele vai ser comprimido, depois ele vai ter uma faísca ali dentro que vai explodir ele e que vai girar de novo esse sistema aqui para baixo, né? É a mesma lógica do carro, né, do motor do carro, e aí a gente consegue fazer a energia dessa forma. Então, a gente vai girar esse equipamento aqui na parte de baixo. E aí, dessa forma, a gente vai ter aquela rotação que vai girar, vai criar o campo magnético e tudo mais, e a gente vai conseguir fazer energia elétrica, né, com esse insumo. Algumas máquinas, né, que eu trouxe aqui para vocês entenderem como que isso é feito, né, porque muitas vezes a gente vê de uma forma tão distante, né, como fazer essa tecnologia e tudo mais, e nesse canal eu tenho o objetivo
de desmistificar isso com você, de mostrar para você que é real, né, que é possível e que você não precisa ser uma super indústria para fazer essas coisas. É óbvio que esse maquinário aqui é um maquinário caro, mas de repente você pode desenvolver algum maquinário, ou você pode pegar de segunda mão, ou pode ser que na sua planta faça sentido você aplicar alguma coisa desse nível aqui e estudar isso e entender quais possibilidades que surgem a partir daí, né? Então essas máquinas aqui, da Caterpillar, de outras marcas também, são as que fazem a geração de energia elétrica a partir do biogás mesmo. Essas máquinas aqui são adaptadas para biogás. E nós temos também os geradores de microturbinas, que eles são já para volumes menores de biogás. Então, de repente, você não tem um biodigestor que recebe ali muita biomassa todos os dias, que gera muito gás natural, muito biogás, né? Então, você tem um volume menor e aí você pode aplicar, gerar energia com esse maquinário aqui. Esse maquinário aqui, ou seja, os geradores de microturbina, como que eles vão gerar energia? Aqui a gente tem um exemplo. Maravilha. Então, perfeito. O gás, ele vai entrar por aqui. Você repara que, por exemplo, aqui ele está azul, ou seja, ele não explodiu, ele só entrou. A gente vai ter aqui um compressor que ele vai puxar esse gás aqui para dentro. Ele vai passar aqui pelo recuperador e vai ter um injetor aqui que vai explodir esse gás. Quando ele explode, ele vai girar um outro rotor aqui e aí ele vai sair aqui para um exaustor. Então, dessa forma, você vai ter um mecanismo que suga o gás e que quando explode também vai girar mais rápido aquela turbina, fazendo girar todo o sistema também, né? Aqui a gente vai ter uma outra forma, esse daqui já é da Caterpillar, de geração de energia a partir aí do biodigestor, também a microturbina. Então o gás ele vai ser admitido, né, aqui na entrada da turbina. Vai ter um compressor ali que vai gerar uma pressão maior no gás. Depois ele vai ter uma faísca, né, que vai fazer ele queimar. E aí com essa expansão vai girar ali o rotor e, enfim, vai girar o sistema para gerar energia elétrica, né? Então é similar, tem um pouco de diferença, mas a geração com biogás de microturbina é dessa forma aqui que acontece na parte mecânica dela, tá? Existe também, pessoal, uma forma de você gerar uma usina de energia elétrica com biogás. Por que eu estou trazendo isso para você? Eu tenho um compromisso aqui com você, especialmente com pequenas propriedades, dessas ferramentas, né, trazer essas ferramentas de vida sustentável. Mas, de repente, dependendo da configuração da sua propriedade, pode ser que o core business ali, né, o negócio principal da sua propriedade para sustentar a sua vida no campo, seja a geração de energia através do biogás. Ou a transformação do biogás em algum outro elemento. Eu vou chegar aqui com você já o que a gente pode fazer com biogás ainda. Então, dessa forma faz sentido você entender toda essa dinâmica, né? É tudo bem simples. A gente vai ter aqui a admissão da matéria orgânica em uma ponta, né? Que vai ser aqui a entrada. E aqui a gente vai passar essa matéria orgânica, né? Por tubulações geralmente. Então você vai triturar, vai misturar isso com água para que ele possa seguir ali para as outras partes do processo, né? Quando a gente está falando de uma usina, a gente vai precisar aquecer essa biomassa aqui em 70 graus Celsius, justamente para a gente matar ali todos os patógenos e fazer a digestão dele. Por que a gente está aquecendo a 70 graus Celsius aqui? Os patógenos eles são eliminados durante o processo de fermentação. Porque o pH, durante esse processo de fermentação, ele fica muito baixo. Então, e também fica muito quente, né? Fermentar. Tem até um podcast aqui no canal sobre fermentação com o Cícero de Souza, né, que ele explica, né, fermentar vem de fermentare, né, de ferver em latim, justamente que é meio que um ferver sem você queimar, e quer dizer, naturalmente ele ferve. Só que aqui a gente está fazendo um processo acelerado, né, que é um processo para gerar aí para você insumos, né, para ser rentável. Então, nesse caso, para acelerar o processo, ele esquenta aqui essa matéria orgânica nesse processo industrial, né? Mas no dia a dia você não precisa fazer isso. Até porque, por exemplo, se a gente for pensar no biodigestor modelo canadense, né, aquele biodigestor de lona,
ele vai ter uma grande influência ali do sol e tudo mais, isso vai influenciar também, né, na geração do biogás, então você pode ter uma variação na geração do biogás por conta do sol, porque ele vai ficar exposto ao sol ali, né? Então, de repente, uma semana que você não tiver um sol forte ou uma semana muito fria, você vai ter uma rentabilidade diferente. De repente, o tempo que você demora para ter biogás no Nordeste e no Sul do país, vai existir uma diferença muito grande aí pela diferença de clima, né? Ali de irradiação solar e tudo mais em cada região. Aqui a gente está acelerando o processo. Porém, o que eu quero te dizer com isso é o seguinte: esse processo do biodigestor, ele não precisa ter esse aquecimento para tirar qualquer patógeno ali da biomassa, né, da merda ali que está fermentando. Ou de outras coisas que você esteja fermentando também, resto de cozinha, né, qualquer outra coisa aí que você esteja colocando no seu biodigestor. Naturalmente isso vai acontecer. Aqui então é para a gente acelerar o processo. Ele vai passar para uma câmara aqui, que existem pás aqui que ficam girando nessa câmara justamente para não gerar lodo. Existe essa forma também de fazer, é bem eficiente, né? Porque você vai sempre ter, você pode ter um resíduo também, mas você vai conseguir gerar ali o máximo possível de fertilizante líquido e também você não vai perder espaço, né? Não vai ter que fazer uma manutenção extra ali com o tempo por conta disso, tá? Maravilha! Ele faz aqui todo esse processo e aí o biogás vai sair aqui por cima e vai ali para a sua geradora de energia e o biofertilizante vai para outra câmara. Então ele separa aqui uma coisa da outra, tá? Bom, pessoal, e o que dá para a gente fazer a partir do biogás? Ficou faltando aqui um item ainda, né? A gente consegue fazer gás de cozinha, ou substituir o gás de cozinha. A gente consegue produzir energia elétrica. Eu te expliquei as duas formas que a gente consegue fazer isso, né? Os dois mecanismos que permitem que a gente faça essa transformação do biogás em energia elétrica, que seria uma termoelétrica. E a gente consegue também produzir a partir do biogás o biometano, né? Que é um combustível. O biometano ele vai substituir o GNV, que é o gás natural veicular. Muitas vezes ele vai ser até mais puro do que o GNV, então mais adequado aí para os carros ainda, né? Tendo uma performance melhor no dia a dia, né? Na aplicação dele aí no dia a dia. Bom, qual que é a diferença então do biogás para o biometano? Só para você entender o que muda de uma coisa para outra. O biogás, ele vai ter ali 60% metano e 40% CO2. Então, primeiro é o seguinte, a gente precisa, para tornar ele biometano, tirar esse CO2, porque esse CO2 vai fazer ele perder eficiência, né? Já que o CO2 não é inflamável e o metano é. E uma outra coisa muito importante também é o seguinte, o biogás não é tão relevante assim, mas ele vai ter alguma coisa ali, ó, ele vai ter algum percentual de hidrogênio sulfídrico. O que esse hidrogênio sulfídrico faz? Ele corrói as máquinas, ele corrói enfim, no que ele estiver ali passando. Então, se você colocar o biogás diretamente no carro, que está adaptado ali para gás natural, o carro vai funcionar. Só que ele vai ter pouca eficiência, porque ele vai ter muito CO2, e você vai estragar o carro muito rápido, porque ele vai ter esse hidrogênio sulfídrico. No caso do fogão, eu te falei que eu ia te explicar isso, a gente vai precisar trocar, por exemplo, a mangueira do fogão por um cano de aço, né, alguma coisa assim, para você adaptar o fogão para esse biogás. Por quê? Porque esse hidrogênio sulfídrico, ele corrói muito aí os materiais, então ele precisa ser adaptado. Já no carro, fica muito caro se você colocar essa molécula aqui no seu motor, você vai ter um problemão. Então, realmente, para ser considerado biometano, a gente precisa fazer essa depuração, né, do biogás, deixando ele praticamente isolando apenas o metano, né, que tem ali no biogás, para ele ser um biometano, tá? Ou seja, ele precisa ter aí um alto nível de pureza em metano. Então, basicamente é isso. Se você conseguir fazer esse processo aqui dentro da sua propriedade, né, você vai conseguir, então, gerar biometano aí a partir do biogás, tá? Você quer um vídeo que explica como que esse processo é feito? Se você quiser, deixe seu comentário aqui na descrição, que se tiver uma demanda para isso, eu vou fazer um vídeo explicando como isso acontece aí na prática, ou como que você pode fazer aí numa propriedade em pequena escala também, tá certo? Pessoal, um outro lance que eu gosto muito de fazer aqui para vocês é falar de
do livre mercado aí de cada uma dessas soluções que a gente conversa aqui no nosso canal. Então, por que eu gosto de fazer isso? Porque a gente vê que está muito mais próximo do que a gente imaginava antes. Você pode construir um biodigestor de alvenaria, né, como eu te mostrei ali, dos indianos e tudo mais, com a lona também, que a gente vê muito aí Brasil afora. Porém, existem alguns facilitadores. De repente, você está em uma pessoa só, de repente, você quer adiantar o processo por algum motivo. Então, existem alguns biodigestores, né? Tem da Fortileve, tem aqui da Aquilimp, tem da Tecnipar. Então é o seguinte, esses biodigestores, eles vão funcionar ali, eles vão fazer a digestão da matéria orgânica, né? E eles vão gerar também o biogás, tá? Isso aqui não é uma fossa, ele vai gerar aqui também o biogás. Só que ele não vai ter a mesma eficiência, que ele está mais preocupado em tratar o seu esgoto, né? Fazer um saneamento ecológico, do que te gerar aí um produto a partir disso, entendeu? Então, ele pode funcionar se você tiver sem tempo para correr atrás disso, mas ele vai ter um foco diferente aí, que é resolver um problema para a pessoa que se mudou ali para a propriedade rural, né? Tudo mais. Existe também o Home Biogás, que é uma startup, né? Uma empresa israelense. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um equipamento que ele inteiro, né? Você compra o equipamento, você já tem um biodigestor completo, até o forninho, né? O fogão, vem para você. São dois modelos do Home Biogás, um de menor eficiência, outro de maior eficiência. Eu vou te mostrar aqui. Resíduos orgânicos em gás para cozinhar e fertilizante para plantar. Aqui na Home Biogas, admiramos aqueles que se esforçam para criar um futuro melhor para as próximas gerações. Enfim, você pode entrar no site, isso aqui é a propaganda deles. O que eu quero te mostrar mesmo é que os caras vendem assim, ó, você compra 2 caixas, você compra ele, né, ele vem em 2 caixas, uma caixa vem essas partes que você encaixa e a outra vem essas sacolas aqui que você infla, né. E ele tem, se eu não me engano, uma garantia de 15 anos, se eu não me engano, e enfim, tem pessoas aí que têm há bastante tempo mesmo, há vários anos, e não aconteceu nada com ele, mas o investimento inicial dele é bem maior ali do que esses outros que eu te mostrei anteriormente, que vai necessitar de uma obra, né? Aqui ele já vem pronto, ou também de você fazer isso você mesmo, né? Mas é bem interessante aqui, é uma solução que já vem pronta ali para você aplicar na sua propriedade, né? Para você já começar a viver isso, e até pensando também em pequenos espaços, né? De repente, você está num lugar na cidade aí que não tem como você cavar o chão, ou até mesmo na sua propriedade, de repente você tem uma propriedade pequena e tudo mais, e você quer adiantar o processo ao invés de construir. O Hamilton, do canal da Tilápia, ele fez ele mesmo com caixa d'água de 1000 litros, ele tem ali o gás natural dele para o fogão dele todos os dias e tudo mais, então você consegue fazer com baixo custo também, mas é interessante ver essa iniciativa, que tem várias introduções deles muito legais, né? Levando isso para aldeias no Quênia, em lugares bem remotos do mundo, né? Onde as pessoas não têm acesso a esse tipo de coisa, onde as pessoas estão ali, de repente, queimando madeira ainda por não ter opção, entendeu? Se você tiver opção, tudo bem. Se você não tiver opção, aí é complicado, né? Então é bem interessante mesmo. Bom, pessoal, quando a gente fala de biodigestor, a gente está falando aí de tantas coisas ao mesmo tempo, né? Que fica até difícil mensurar tudo. A gente está falando de tratamento de resíduos orgânicos, né, que você vai deixar de jogar na natureza. A gente está falando ali de geração de biogás, que você pode dar diversos fins, né, para esse biogás. A gente viu aqui quantas aplicações que tem. A gente está falando de geração de biofertilizante, que você pode usar aí nas suas plantações. É tanta coisa legal que a gente consegue extrair disso. É uma solução tão inteligente, tão bacana, tão antiga, e que hoje nós temos aí novas roupagens nela, que vale muito a pena a gente estudar cada vez mais essa ferramenta, aplicar ela aí nas nossas propriedades, disseminar essa ferramenta para que mais pessoas possam conhecer e tornar seus ambientes, né, suas propriedades mais rentáveis e mais eficientes também. Bom, eu peço para que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, eu te agradeço pela sua atenção até aqui, peço para que você se inscreva na newsletter se você ainda não está inscrito, e te desejo vida, liberdade e propriedade. Até o próximo vídeo.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.